Mas, irmãos, hoje é dia 16 de abril do ano da graça de 2021. Deixar um forte abraço para todos, desde já o desejo de um dia muito abençoado. E vamos terminar as reflexões desta semana no texto do capítulo 6 de Miqueias, olhando para aquele que, bom, foi o texto que Deus trouxe também ao meu coração para este ano propor como tema, como mote, como orientação para a nossa igreja. E que, embora não tenhamos tido a oportunidade ainda de apresentar formalmente à Igreja, faremos isso no próximo domingo, se o Senhor assim o permitir, mas tenho partilhado com os irmãos, e porque ele é de facto de uma importância absoluta. Depois de tudo aquilo que nós já ouvimos, das acusações que Deus fez sobre a atuação e sobre o comportamento, mais do que o comportamento, sobre o coração do povo, que obviamente se manifestava nesse comportamento, depois de nós percebermos que o povo reage não entendendo aquilo que Deus está a questionar e refugia-se nas manifestações externas, na religiosidade, lá está no comportamento, ignorando que aquilo que Deus quer é algo muito mais profundo e sério. O versículo 8, então, é a grande declaração de Deus nesta circunstância e obviamente, ela é tão significativa que não o podemos considerar só para aquele momento. Ela é universal e intemporal. Intemporal. Depois de tudo isto, Deus faz uma declaração do que é que deseja para lembrar o povo. Deus tinha lembrado o povo do que é que tinha feito, mas agora está a lembrar, está a declarar o que é que ele deseja que aconteça no coração do povo, como comunidade e individualmente. E por isso o versículo 8 diz: E te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus, creio eu, que é o resumo, a essência deste texto, desta declaração, porque se nós andarmos humildemente com Deus, obviamente e naturalmente, vamos praticar a justiça, vamos amar a misericórdia, vamos ser expressão da vontade de Deus no nosso viver constante. É interessante, amados, porque muitas vezes Deus tem feito a declaração daquilo que deseja. Obviamente que muitas vezes em reação àquilo que não deseja ou àquilo que está a acontecer. O profeta Amós, um pouquinho antes, na nossa Bíblia, no capítulo 6 e no versículo 6, faz registro também de uma declaração de Deus: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Portanto, vemos uma sintonia total e plena sobre aquilo que Deus deseja, e que Ele foi repetindo, foi anunciando. Nós temos, e vamos já olhar um pouquinho mais à frente, a grande declaração do Senhor Jesus Cristo quando identifica o grande mandamento, ou os dois grandes mandamentos, mas isso é eco daquilo que Deus já tinha dito na íntegra no Antigo Testamento, bem logo no início da sua comunicação. E, portanto, esta é uma realidade intemporal, e que é isto que Deus está a pedir de nós, que nós amemos, que nós pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com Deus. Quando olhamos para aquele que é o mais extenso momento de ensino registado nos Evangelhos, e refiro-me ao Sermão do Monte, registado a partir do capítulo 5 de Mateus, nós percebemos que está tudo aqui, amados, está tudo aqui. No que diz respeito às duas primeiras expressões de praticar a justiça e amar a misericórdia, quando nós começamos a olhar para aquilo que o Senhor Jesus ensina, logo bem no início do Sermão do Monte, percebemos que está tudo aqui.
No capítulo 6, e antes, o Senhor Jesus, obviamente, está a dar outros ensinos relacionados também, mas no capítulo 6, começa logo o capítulo 6 com o versículo 1, dizendo: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. E aqui Jesus a dizer aquilo que não pode acontecer, a nossa justiça, porque Ele quer é a justiça de Deus. E depois vai desenvolvendo e depois dá um ensino como devemos ser generosos com aqueles que precisam, no que diz respeito ao dar as esmolas. Depois fala também na questão da oração, fala sobre a nossa forma de conduta pessoal e relacional com aqueles que estão à nossa volta, na forma como nos relacionamos com aqueles a quem servimos. Bom, o Sermão do Monte é, de facto, sem dúvida nenhuma, um resumo extraordinário de tudo aquilo que o Senhor Jesus queria trazer até nós no que diz respeito à nossa conduta. E por isso creio que vale a pena debruçar-nos sobre esse texto. Aliás, creio que precisamos mesmo de dedicar algum tempo a este precioso e importantíssimo texto. Mas, e temos referido este texto porque ele, obviamente, tem tudo a ver. O texto de Mateus capítulo 22, quando o Senhor Jesus Cristo é questionado sobre qual é o grande mandamento, e no contexto desta conversa com o fariseu, está a grande declaração: amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E isto só nos pode remeter para andar humildemente com Deus todos os dias da nossa vida. É intenso, é exigente, mas é isto que o Senhor espera de nós, e é isso que é bom, como diz Miqueias. E naturalmente, e em consequência disso, amar o próximo como a nós mesmos. E aí está o exercício da justiça, da misericórdia, do amor pelo próximo, do cuidado, tudo aquilo que precisa de se manifestar nos nossos relacionamentos horizontais como consequência da pureza e da intensidade do nosso relacionamento vertical com Deus. Este é um desafio tremendo que o Senhor tem deixado por nós. Eu espero que nós possamos individualmente e como igreja interiorizar este desafio exigente, mas precioso para a nossa vida, de caminharmos humildemente com o Senhor e que isso seja de facto uma experiência de um relacionamento intenso, de amor recíproco, que naturalmente se vai manifestar naquilo que nós somos com aqueles que Deus tem colocado à nossa volta, ou seja, que se vai manifestar em todas as áreas da nossa vida e dessa forma cumprir o propósito de Deus para a nossa existência e para o cumprimento da missão que o Senhor nos tem dado. Porque esta missão, que é uma missão integral, inclui, não é só proclamar. Às vezes, quando pensamos em missão, pensamos só nas nossas ações evangelísticas. Não, a nossa missão é muito mais do que isso, porque se nós não vivermos isto, aquilo que vamos anunciar é absolutamente oco e sem significado. E por isso esta é uma missão integral que tem que primeiramente ser um evangelho real e verdadeiro na nossa vida, para depois ser um evangelho verdadeiro e real na vida dos outros. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça, a sua bênção. Obviamente somos totalmente dependentes do Espírito do Senhor para vivermos e experimentarmos esta realidade. Vamos buscá-lo, vamos nos submeter amorosamente à vontade e fazer aquilo que Ele deseja e que é o melhor para nós. Um dia muito abençoado, e peço que orem uns pelos outros, particularmente este fim de semana. Como igreja precisamos de nos reunir também neste domingo para tomar decisões que esperamos e desejamos que possam ser consequência direta e orientação direta do Espírito Santo do Senhor para a vida da igreja, e que Ele nos dirija em todas as coisas e que possamos realmente ser expressão do reino e da sua vontade aqui neste lugar e neste tempo, que é o desejo dele e também o nosso. Um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.